Shalom, queridos, graça e paz. Hoje chegamos, enfim, no 21º dia da nossa campanha, 21 dias, passando pelos estreitos e conquistando o futuro, entrando na porta do seu destino, entrando no seu futuro com Deus. E a palavra de hoje é: desfrute do seu futuro vivendo como templo do Espírito Santo. Desfrute do seu futuro vivendo como templo do Espírito Santo. É isso mesmo, nosso futuro é no Espírito. Nosso futuro é vivendo a eternidade hoje, aqui dentro de nós. Como? Regando uma vida espiritual, vivendo o governo do Espírito, dando ênfase às coisas espirituais mais do que às carnais, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, tendo o céu, os valores do céu que estão todos aqui na palavra de Deus como referência, como luzeiro no seu caminho. É isso aí. Desfrute do seu futuro como templo do Espírito Santo, vivendo espiritualmente. O texto inicial está em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Aqui. 1 Pedro 2, 5 diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Queridos, nós somos casa espiritual. Somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito, casa do Senhor, morada do Altíssimo. O Espírito Santo mora dentro de você. Você já disse bom dia, Espírito Santo, hoje? Ele está com você. Nós estamos vivendo o nosso futuro, porque o Espírito de Deus nos leva todos os dias para viver esse futuro com os valores do céu, com os valores do que tem na eternidade, e isso te faz templo do Espírito Santo. Amém? Outro texto que eu separei está em 1 Pedro 2,5. Eu já li, e agora você vai ler o que está em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, ó: ou vocês pensam que é em vão que que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Esse texto bíblico está dizendo que o Espírito Santo, o Senhor, tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de você. Tem um louvorzinho que diz assim: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Deus tem ciúme de você. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Você é alguém que o Espírito Santo ama e que mora dentro de você. E todos os dias o Espírito Santo quer ter diálogo com você. É só você fechar os olhos e dizer: Espírito Santo, fala comigo. É só você ler a palavra de Deus todo dia, uma porção da palavra de Deus todo dia, e pedir: Espírito Santo, me revela as Escrituras Sagradas, que ele vai te revelar. É só você todos os dias dizer: Espírito Santo, o que é que eu preciso me arrepender hoje? Que ele vai dizer coisas tão pequenas de dentro de você, intimidade sua, ele vai falar. E vai levar você ao arrependimento que produz frutos dignos. É só você todos os dias dizer: Espírito Santo, eu não quero desagradar você. Me leva para os lugares espirituais que agradam ao Senhor. Você é templo do Espírito Santo. O seu futuro é viver como templo do Espírito Santo. O seu futuro é viver como casa espiritual. O seu futuro é hoje, aqui e agora, ser luz para as famílias, a sua família,
para os amigos e para o mundo. É você amar a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. É você se importar de agradar o Senhor mais do que o mundo. Isso, quando acontece dentro do coração do homem, agrada o céu. Deus começa a se mover e a olhar para aquela pessoa e liberar o favor do céu sobre aquela pessoa. Por quê? Porque você está agradando o céu. Olha, viva o seu futuro como templo do Espírito Santo. E para consolidar essa palavra, Isaías capítulo 11, versículo 2, é a última profecia dessa campanha. Sobre você repousa 7 espíritos que fazem o conjunto do poder do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Receba aí no nome de Jesus. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Amém. 7 espíritos que fazem a personalidade completa do Espírito Santo. Ainda tem os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Eu vou ler, que ele está trazendo aqui no meu coração agora. Mas os 7 espíritos é o potencial da vida do Espírito em nós. Aleluia. Imagine e viva. Olha, você tem o Espírito do Senhor, que é o primeiro, que é o Espírito Santo. Depois, o Espírito de sabedoria, capacidade de resolver situações de todas as formas. O Espírito de entendimento, entendimento para entender a Bíblia, entender as palavras e as profecias. O Espírito de conselho, o conselho da sabedoria de Deus no seu coração. O Espírito de fortaleza, para te dar força, para te dar coragem todo dia, para não deixar você desistir, para te impulsionar para o seu destino. O Espírito de conhecimento, olha aí, a inteligência de todo o conhecimento, do conhecimento espiritual, intelectual, o conhecimento da vida. É a plenitude da inteligência de Deus dentro de você, meu Deus. E o Espírito de temor do Senhor, aleluia. O Espírito do Senhor que nos traz temor, porque sem temor a Deus, você nunca vai agradar a Deus e nem terá sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria vem com o temor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Esses 7 espíritos compõem o potencial do Espírito Santo que habita em você e que todo esse potencial ele disponibiliza para você. E nós temos o caráter do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, que o Senhor trouxe aqui para mim. Aleluia! Gálatas capítulo 5, veja que coisa maravilhosa. Aqui é o caráter do Espírito. O que eu li, os 7 espíritos, é o potencial, é o poder dele. E aqui é o caráter do Espírito. Que lindo, porque o Espírito Santo, ele é cheio de amor, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos para viver essas coisas. E quais são essas coisas? Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência bem grande, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eita, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Aleluia. Então, terminamos a campanha e você está no seu destino, está no seu futuro como templo do Espírito Santo, templo de Deus, casa espiritual, cheia do potencial do Espírito, cheia do caráter do Espírito Santo. Isso
é poder de Deus. Eu abençoo toda a casa de